O uso de câmeras corporais pelos policiais militares para monitorar sua atividade tem gerado uma intensa discussão nos últimos anos. Embora muitos especialistas argumentem que essa prática é benéfica para aumentar a transparência e a prestação de contas das forças de segurança, por outro lado, há quem afirme que existe uma infringência constitucional, pois, segundo a lei, ninguém deve ser obrigado a criar provas contra si mesmo. Eu sou William França e é para tratar do projeto de lei que estabelece a possibilidade do uso dessas câmeras corporais ser uma escolha pessoal do policial e não uma obrigação, que eu agora converso com a deputada Daniela Rainer, que representa o estado de Santa Catarina pelo PL e que está em seu primeiro mandato pela Câmara. Deputada, seja muito bem-vinda ao Palavra Aberta. Muito obrigada, William. É um prazer estar aqui com vocês e estamos à disposição. De que trata esse projeto? É dar ao policial a faculdade de escolher ou não se ele quer trabalhar com esse equipamento? Exatamente. A gente tem visto uma intensiva do Ministério da Justiça em implementar de uma maneira até arbitrária, né, sem que haja uma discussão ampla sobre o tema, sem que haja uma certeza da efetividade do uso dessas câmeras e está tentando se implementar de uma forma abrupta até, e a gente não concorda com isso, né? Nós entendemos que a câmara de peito, a câmara corporal, a câmara individual, ela é um objeto do serviço do policial militar, é um instrumento de trabalho do policial militar e de todas as polícias, né? Hoje as nossas polícias militares aqui que estão utilizando algumas delas, né? Alguns governadores, como o governador Tarcísio também, lá em Santa Catarina também o nosso governador não concorda, vários governadores já disseram que não vão comprar, que não vão implementar. Por quê? Porque a gente vê os nossos policiais com uma série de necessidades essenciais, desde viaturas, coletes balísticos, muitos nem o tamanho é apropriado, muitos estão vencendo, falta de treinamento, falta de equipamentos, falta de munição, de armamento, é uma série de necessidades básicas que os nossos policiais precisam e que são muito mais primordiais do que as câmeras corporais. E hoje, infelizmente, as câmeras têm sido utilizadas mais em benefício dos criminosos e muitas vezes utilizada contra o policial, contra a atividade policial. Por que isso? Porque o policial, ele nem terminou direito a ocorrência, ele já tem que baixar essas imagens para que façam parte do processo, né? E o judiciário tem uma falsa impressão de, com essas imagens, ele ter o contexto todo da ocorrência, o que não é verdade, porque ela filma um ângulo da ocorrência. O que está na retaguarda dos nossos policiais, ninguém sabe, né? A gente tem relatos e tem acompanhado de situações em que o policial vai socorrer alguém e tem gente mandando bala de trás, das costas, né? Então, ninguém tem a visão do todo com essas câmeras, é uma visão parcial, né? E ela está mostrando a ocorrência no calor da ocorrência, né? Quando o policial conduz o criminoso, a pessoa que está em desacordo com a lei, até as autoridades, já está pacificado, ele já está tudo acalmado, não está mais no calor daquela emoção, né? E a gente sabe que quando a polícia chega, dá voz de prisão, o que quer que seja, alguém chamou, né? Alguém pediu socorro para a polícia. E quando ela chega, está no calor da emoção, aquela situação toda. E quando a pessoa que está em desacordo com a lei não atende a voz de prisão, e vem vem dois, vem três avisos, a pessoa não se entrega, não se rende, evidentemente que o policial, ele tem que fazer o uso gradativo da força, né? Porque ele precisa resolver aquela situação, precisa fazer com que o crime que está acontecendo pare de acontecer, né? E muitas vezes isso é utilizado contra os policiais, né? Tem sido fator, inclusive, de estresse, de problemas que levam a um agravamento até de saúde mental, de casos mais extremos. Exatamente. A gente tem alguns relatos de até suicídios de policiais. Né? Exatamente, porque a gente vê, eu fui policial também, fui policial militar também, e quem sabe, quem conhece a rotina,
sabe que não é uma profissão leve, sabe que não é um mar de rosas. O policial, via de regra, ele tem que atuar em situações extremas, quando saiu tudo do controle, quando a família não conseguiu controlar, quando o ambiente está em descontrole, é que chamam a polícia para que venha socorrer. E o policial tem se sentido hoje como um agente público de segunda categoria, que tem que ser vigiado, que tem que ser policiado, que tem que, embora a polícia militar, os nossos policiais tenham fé pública, isso tem sido desconsiderado. E o policial tem realmente se sentido inibido, coibido, vigiado. E isso é muito ruim para a atividade policial, porque ele se sente literalmente inibido, se sente cerceado na sua atuação e se sente um elemento, um agente público que precisa ser vigiado. Isso realmente tem trazido um estresse muito grande e tem vitimado os nossos policiais também. Isso. Na sua justificativa, inclusive, a senhora cita uma frase que eu gostaria de repeti-la aqui. A utilização das body cams, né, as câmeras de corpo, significa, na prática, a instalação de tornozeleiras eletrônicas às avessas em todos os nossos policiais. Exatamente. Ao invés do criminoso, né, do cidadão que está em desacordo com a legislação, que está infringindo a lei naquele momento, estar sendo monitorado, está sendo coibido, né, de forma mais efetiva, ele acaba que as câmeras, infelizmente, elas têm sido hoje em dia mais utilizadas contra os policiais. Os próprios advogados de defesa dos criminosos usam as imagens contra os policiais. Então, hoje a gente não tem sequer uma legislação que proteja os nossos policiais, a gente não tem a certeza do policial de que ele está ali fazendo com que um crime cesse, fazendo com que a legislação seja cumprida, que a lei e a ordem seja restabelecida, e ele não tem a segurança de que ele vai sair daquela ocorrência e voltar para a casa dele em paz. Pelo contrário, ele tem que prestar esclarecimentos sobre a atuação que ele fez naquele momento, né? Então, infelizmente, a sociedade também precisa entender que quando ela chama por socorro, a polícia vem. Mas é muito fácil a sociedade se virar contra as polícias, né? E isso é muito preocupante também. A gente precisa valorizar os nossos policiais. Evidentemente que se houver excessos, para isso existem as corregedorias, existem as autoridades que precisam dar conta de fazer esse acompanhamento também. Mas a gente não pode tornar regra as exceções, a gente não pode tornar situações pontuais, né, que eventualmente possam acontecer, podem ter acontecido, em regra, e cercear a atividade policial, sob pena de a sociedade ficar refém da criminalidade, sob pena da sociedade não ter mais aquele policial que tenha proatividade, que tenha segurança em agir conforme a necessidade daquela circunstância para fazer com que o crime cesse. Muito bem. Estamos caminhando para o nosso encerramento, mas antes eu queria levantar um ponto. O seu projeto de lei toca também numa questão importante, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, não é isso? Para encerrar, só poderia explicar, exatamente. por favor? A gente fala no projeto de lei do uso, que proíbe o uso indiscriminado das body cams. Se o policial entender que como objeto que favoreça o serviço policial, ele pode utilizar, mas pela sua discricionariedade e não por obrigatoriedade, e jamais isso pode produzir qualquer prova contra o serviço policial militar ou o serviço policial. E outro fator, assim, determinante nessa situação é a LGPD. No momento em que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela proíbe qualquer exposição de dados, não só daquele policial, mas também de pessoas que vão estar envolvidas naquela ocorrência. Qual é a segurança jurídica que a gente tem, que o policial eventualmente está filmando um momento e tem um transeunte, tem uma terceira pessoa que passa por ali, como é que vai ficar toda essa situação? Então, o uso das câmeras, como está sendo feito, fere a Lei Geral de Proteção de Dados também. E outra situação bastante interessante é que muitas vezes, durante as ocorrências, algum transeunte, algum morador no local quer denunciar para o policial, dizer, olha, tá ali, tá lá, né? Dá alguma dica que leve a prender o criminoso. Isso pode dificultar. A pessoa não faz porque ela está sendo filmada, ela fica inibida. Então, tudo hoje leva a gente, da forma como está sendo feita, faz com que
a atividade policial seja cerceada, seja inibida, e isso só vem contra o cidadão de bem, só vem contra a segurança pública como um todo, né? E a Lei Geral de Proteção de Dados é, para mim, hoje, o maior limitador do uso dessas câmeras, com certeza. Deputada Daniela Rainer, muito obrigado por sua participação aqui no Palavra Aberta. E fica o convite para a gente voltar a discutir esse tema, que é bastante controverso e rende muita discussão ainda, né? Exatamente. Esse tema, com certeza, não está esgotado ainda e a gente precisa de toda essa atenção para ter certeza da efetividade do uso dessas câmeras. Mas, volto a dizer, acima de tudo, a gente precisa priorizar os equipamentos mais essenciais para a atividade, né? Que é munição, é armamento, viatura, colete balístico e legislação que proteja os nossos policiais. Eu te agradeço muito a oportunidade, a gente está sempre às ordens, sempre à disposição. Muito obrigado novamente. Quer saber mais detalhes sobre o projeto de lei 4.822 de 2023, este sobre o qual conversamos aqui? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br, ou as nossas redes sociais. Para rever e compartilhar esta entrevista, busque o canal da Câmara no YouTube. Muito obrigado por sua atenção.